E aí, pensou na nossa interatividade? Descobriu onde é que nossa função é positiva? Qual é o intervalo onde ela é positiva? Nossa função y igual a menos 2x mais 4? Vamos ver qual é a resposta correta? Resposta correta, alternativa B. X menor do que 2. É nesse intervalo que a nossa função é positiva. Vamos ver por quê? Primeira providência que você fez, você achou a raiz da função. Bom, achou a raiz da função, pegou o menos 2x mais 4, igualou a zero, achou a raiz é 2. Aí você vai lá, retinha, marca o 2, mesmo sinal de A para um lado, sinal contrário de A para o outro. E aí você percebe que, para valores maiores do que 2, mesmo sinal de A, negativo. Para valores menores do que 2, contrário de A, portanto, positivo. E aí, é conveniente deixar lá escrito para não ter que correr nenhum risco. Positivo para o x menor do que 2, negativo para o x maior do que 2 e zero para o x igual a 2. Portanto, resposta correta, alternativa B. Vamos agora fazer uma recordação da função de segundo grau. Bom, função de segundo grau, qual é a característica principal dela? É que a variável x aparece com o expoente 2. Se ela for completa, a nossa função será escrita da forma y ou f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Completa se o a, o b e o c forem todos diferentes de zero. Mas tem um detalhe, o a, b e c, o a não, o b e o c podem eventualmente ser zero. Então, nós podemos ter uma função que tem o b igual a zero, aí não vai ter x, só vai ter x quadrado e vai ter c. Eu posso ter o c igual a zero, aí eu tenho x quadrado e tenho x. O único caso que não pode é o a igual a zero, porque aí ele some o x quadrado e volta para uma função de primeiro grau. Então, aí, primeiro detalhe da nossa função. O gráfico da nossa função é sempre uma parábola. Então, é uma parábola. Nós podemos construir a nossa parábola de várias formas. Por tabela de pontos ou pelos cortes e vértices. Por dados do nosso ponto, por pontos específicos no nosso gráfico. Então, nós podemos construir a parábola dessas duas formas. E a concavidade? A concavidade é dada por valor de A. Então, agora eu não vejo crescimentos por valor de A, eu vejo a concavidade. Então, vai ser concavidade para cima se o A é positivo, concavidade para baixo se o A é negativo. Vamos ver o que acontece com o sinal da função. Aqui tem um quadro resumindo isso. Então, o que eu fiz? Eu calculei o delta, o b quadrado menos 4ac, e pelo sinal de delta, eu sei se eu tenho uma raiz na minha equação, duas raízes ou três raízes. Portanto, eu vou ter um corte, um zero, dois zeros ou nenhum zero. E daí eu vou ter o sinal correspondente. Então, se o delta for negativo, não tem raiz, só tem o sinal de A. Se eu tiver duas raízes, entre as raízes é contrário de A, fora das raízes, mesmo de A. E se o A delta for zero, eu tenho, para um lado, o mesmo sinal de A, para o outro lado, o sinal mesmo de A de novo. Agora eu não tenho o contrário de A, é mesmo de A e mesmo de A. Bom, vamos ver um exemplo para entender toda essa história que está sendo falada. Vamos fazer um esboço da função y igual a menos x quadrado mais 16. Reparem que é incompleta, não tem o x. O valor de b é zero. Então está lá, o a vale menos 1, negativo, portanto a concavidade é para baixo. O b é zero, então ela é incompleta. O c é igual a 16. Então vamos ver como fazer o gráfico. Vamos fazer pelos cortes. Então nós temos corte em x. O que eu faço com o corte em x? Eu vou igualar a minha função a zero. Portanto, eu vou resolver a equação do segundo grau. Nesse ponto, você tem algumas opções. Você pode, se você preferir, resolver a equação do segundo grau, como ela é incompleta, da maneira mais prática. Por fatoração, ou qualquer outro método que você acha conveniente. Porque ela é incompleta. Eu vou resolver por delta. E aí você, na hora de explicar isso, deve pensar sempre desse jeito. Eu vou resolver de que forma? Normalmente a gente resolve um exercício de um jeito, outro exercício de outro, para que tenha mais opções. No nosso caso, resolvi por delta. Então, por delta, resolvi, b quadrado menos 4ac, descobri que o meu delta deu 64, maior do que zero. Aí, duas raízes, vou encontrar as raízes. Eu vou lá, substituo e encontro, no menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, as raízes 4 e menos 4.
duas raízes. O corte em y, eu já achei o corte em x. O corte em y é dado por y ou por x igual a zero. Vou lá, na minha função, ponho x igual a zero, sobrou y igual a 16. Então, corta no eixo, o eixo y no 16. E falta ainda o vértice. Eu falei que eram cortes e vértice. O vértice, lembrando, coordenadas do vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Você vai substituir esses valores e vai encontrar 0 e 16. Vamos ver como colocar tudo isso no gráfico? Então, vamos lá. Coloquei o corte no y, no 16. Coloquei o corte em x, no menos 4 e no 4. E fui lá e coloquei o vértice também. Mas o vértice aqui coincide com o corte. Então, meu gráfico está pronto. Uma parábola com cavidade para baixo, que passa lá em cima no 16. Vamos agora a um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma função do tipo 2x² menos 4x. O que aconteceu com 2x² menos 4x? De novo, é uma função de segundo grau incompleta. Incompleta por quê? Agora tem outra letra que é igual a zero. Então vamos lá. O A vale quanto? A, que multiplica x² é 2. Maior do que zero, portanto, ela é concavidade para cima. Aí, o B vale menos 4. Então, tá lá, B igual a menos 4. O C é igual a zero, por isso é que ela é incompleta. Vamos ver como fazemos o gráfico dessa daqui? Vou calcular pelo corte de novo. Corte em x. 2x² menos 4x igual a zero. Eu fiz a opção não de calcular pelo delta, mas de colocar em evidência. Como ela é incompleta, eu tenho a opção de fazer o quê? De colocar a minha função, ou colocar uma parte em evidência, utilizar coisas de álgebra que eu já conheço, que eu já sei, já aprendi alguma vez. Então eu tenho lá 2x, é comum, posso pôr ele em evidência. Coloquei em evidência, ficou 2x vezes x menos 2. Igual a zero. O produto de dois números reais vai ser zero quando? Quando um deles for zero. Então, ou 2x é zero, ou x menos 2 igual a zero. Aí eu tenho duas respostas. 2x igual a zero se o x é zero. E x menos 2 é zero se o x for 2. Conclusão. Eu tenho dois valores, duas raízes. Dois cortes em x. O corte em y vai ser quando x é zero, vou lá, substituo e descubro que dá y igual a zero também. Bom, deu 0, 0, mas eu já tenho duas raízes, então eu já tenho uma quantidade os cortes estão bons. Aí falta o vértice. O que você vai fazer? De novo, coordenadas do vértice. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Vou pegar as contas que eu já fiz, mas agora apareceu assim. O delta, cadê o delta? Eu não fiz. Eu fiz por fatoração, eu vou ter que fazer o delta, não tem jeito. Agora, se eu não quiser fazer o delta de forma alguma, o que eu posso fazer? Eu consigo calcular o valor do x do vértice? É menos b sobre 2a. Faço a conta, quanto dá? Dá 1. Se eu pegar este 1 e colocar lá em cima na minha função, eu não encontro a imagem dele? O f de 1? Se eu calcular o f de 1, vai dar exatamente o valor que está ali, o menos 2. Que é a outra maneira de fazer a conta. Então, ou eu calculo o delta, ou eu faço isso. Encontramos o vértice. Agora, vamos montar tudo isso. Colocando todos os nossos dados no gráfico. Então, concavidade para cima, corta o eixo x no 0 e no 2, corta o eixo y no 0 e tem um vértice em 2 para x menos 2 para y. Então, vou lá, localizo e traço a minha parábola. Cuidado que parábola é uma curva suave. Não vou fazer ela com bico, porque ela não é pedaço de reta. É uma curva suave. Vamos agora a alguns exemplos a mais. Eu quero determinar o sinal das funções. Então, eu já vi o gráfico, agora eu quero determinar o sinal da função. Então, o que vai acontecer? Para determinar o sinal da função, eu tenho, primeiro exemplo, y igual a menos x² mais 3x mais 10. Primeiro, a é menos 1, o b é 3, o c é 10. Agora ele é completa. E eu quero determinar o sinal. Para determinar o sinal, o que eu precisava? Não preciso de vértice, mas eu preciso das raízes. Então, eu preciso calcular as raízes. Aí, o que eu fiz? Eu fiz por delta. Ah, mas você não gosta de trabalhar com delta, você prefere fazer por soma e produto. Então, você vai fazer por soma e produto, desde que você encontre as raízes. Então, vou lá, vou fazer o delta.
Delta às vezes é mais rápido, tem sinal, tem fração e mais rápido. Então, fiz por delta. Então está lá, o delta deu 49, positivo, então eu vou procurar as raízes. O x vai ter dois valores, um x é menos 2, o outro x é 5. Aí, o que vai acontecer? Como o A era negativo, eu sei que entre as raízes o sinal é contrário de A. Então, entre as raízes o sinal vai ser positivo. Fora das raízes é o mesmo sinal de A, portanto, sinal negativo. A minha parábola é para baixo, ela é positiva entre as raízes, negativo fora das raízes, é o que está lá marcando. Então, o que nós acabamos de falar está lá escrito. F de x é positivo onde? Entre as raízes, de menos 2 a 5. Aí você tem várias opções para leitura disso. Você pode ler x entre menos 2 e 5. Essa é a maneira mais fácil. Ou menos 2 menor que x menor que 5. O f de x é zero onde? Nos dois pontos. No menos 2 e no 5. E o f de x é negativo onde? No x maior do que 5 ou no x menor do que menos 2. Então ali é ou por quê? Porque os intervalos estão separados. Cuidado para não colocar o e porque fica errado. Vamos agora fazer as contas, o mesmo cálculo para o b. Eu tenho y igual a x² mais 3x mais 5. O a vale 1, o b vale 3 e o c vale 5. O que eu tenho? Vou calcular o delta. Calculei o delta e olha o que aconteceu com o nosso delta. Deu negativo. Cuidado que você deve fazer as contas observando todas as regras lá da álgebra. Regra de sinal, tudo direitinho. Encontrou o delta negativo. Se o delta é negativo, tem raiz? Não tem raiz. Não tem raiz, o que significa? Eu vou lembrar que quando não tem raiz, o meu gráfico está ou todo acima do eixo, se o A for positivo, ou todo abaixo do eixo, se o A for negativo. Que eixo? O eixo X. Então, não tem corte. Está todo acima, está todo abaixo. Aí o que acontece? Não tem raiz e o A é positivo. Portanto, eu tenho o eixo X e o meu gráfico está sempre acima do eixo. Se ele está todo acima do eixo, eu tenho sempre o sinal positivo. Portanto, f de x é positivo para qualquer x pertencente ao domínio de f. Aí se eu pergunto, quando é que ele é negativo? Nunca. Não existe x. Quando é que ele é igual a zero? Nunca. Não existe x. Vamos agora a uma interatividade. A função y igual a menos x² mais 3x mais 4 tem sinal positivo no intervalo. Então vamos lá. Alternativa A. No intervalo aberto de menos infinito a menos 1, lembrando, este colchete virado para fora é intervalo aberto. Alternativa B, no intervalo aberto de menos infinito a 3. Alternativa C, no intervalo aberto de menos 1 a 4. Alternativa D, no intervalo aberto de 4 até mais infinito. Ou alternativa E, no intervalo fechado de 1 a menos 4. Lembre-se que para se determinar o sinal da função, você vai precisar saber as raízes e fazer aquele estudo de sinal, onde é positivo e onde é negativo. Vamos ver qual é a resposta correta. Alternativa C, isto é, no intervalo aberto de menos 1 a 4. Vamos ver por quê? Bom, calculamos, valor de A, B e C foi dado no nosso enunciado. O delta é igual a 25, positivo. Duas raízes, menos 1 e 4. Como o A é negativo, nossa parábola é para baixo. Portanto, positivo entre e negativo fora. Como eu quero positivo, de menos 1 a 4. Até a próxima.